Olá, eu converso hoje com Vicente Zuff e Moises Beida da SRM Asset. Eles gerem um fundo de 40 milhões há cerca de um ano e que rendeu aí 17%. A gente vai conversar um pouco sobre a estratégia desse fundo, sobre os principais riscos globais para o mercado local e também sobre análise técnica. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Queria que vocês se apresentassem para o público conhecer um pouquinho de cada um e também falassem da SRM. Meu nome é Moisés Beida, né? Eu estou no mercado financeiro desde 88, já vai fazer 32 anos, e comecei numa empresa de análise técnica. A Suporte e Resistência foi a pioneira em análise técnica no Brasil, e eu comecei como estagiário cursando administração na UFRJ. Eu tinha uma ambição grande de conhecer o mercado, né? O meu tio foi um dos donos das maiores corretoras do Rio. Ele era um operador de pregão na Bolsa do Rio. E comecei a estudar análise técnica e em 6 meses eu saí de analista e fui para estagiário na mesa de operações de mercado internacional. Como naquela época não tinha muitas opções assim de ativos, né? Só tinha o índice e o ouro. E o pregão era limitado, ele abria 9h30 e 1h15 já não tinha mais nada para fazer. Então a gente acompanhava lá todas as commodities, né? As commodities agrícolas, né? Que o Brasil desde sempre era muito influente em soja, açúcar, cacau, e comecei a acompanhar o S&P e todas as commodities durante o dia. Naquela época se não tinha gráfico, né? Era tudo manual. A gente fazia a barrinha de 15 em 15 minutos. Nossa. E no final do dia você tinha plotado, né, um ponto figura e um gráfico na tua frente, né? A gente fazia análise para as pessoas, fazia uma newsletter e mandava as análises através de um boy, entre aspas. Ele trazia a newsletter para o pessoal da Bolsa e no outro dia ele voltava e fazia esse mesmo. Não tinha fax, você recebia muito pouco, era telex. Então foi muito bom porque, como não tinha nenhuma outro ativo, eu comecei a acompanhar o mercado internacional de perto. Tinha acabado de 87 foi o crash, né? E aí as coisas começaram a andar de novo, né? E o Brasil ainda engatinhando muito pouco. Passou uns 6 meses, a gente tinha um cliente lá que ele acompanhava muito o gráfico e ele se especializou em Elliott Wave, que é uma teoria de ondas, né? Que o mercado se movimenta em ondas. Um impulso são 5 ondas e uma correção são em 3. Esse é o básico do Elliott. E um amigo meu que estava na mesa, que inclusive me chamou para lá, ficamos viciados nesse Elliott, né? E começamos a ler os livros e acompanhar, além da técnica, como que o mercado se comportava em ondas. Deu 2 anos, eu fui para Chicago fazer uns cursos no verão. Fiquei no pregão da CBOT, que era o pregão que tinha soja, a gente tinha um contato bom com o pessoal lá. Fiz um curso de opções, fiz o curso de taxa de juros e um pouco de análise técnica também. Fiquei lá uns 3 meses, voltei para o Brasil e decidimos sair de lá e montar a Elliott Wave Commodities, né? E aí a gente começou a fazer análise para o pessoal e começou a brokerar. Era praticamente iniciando a análise técnica do Brasil, né? Por que análise técnica especificamente? O que tu gostou na análise técnica? Análise técnica, para mim, eu não consigo ver nada sem olhar um gráfico. Então, ele me mostra o que aconteceu no passado e eu tento, através de alguns pontos importantes, eu tomo uma decisão do que pode acontecer para frente. O que eu gosto da análise técnica é que ela te dá um nível que você tem um stop, né, onde a tua análise está errada. Então eu comprei porque ele aguentou no suporte, aguentou numa média, e se ele rompe, a análise que eu achava que ia subir, ela invalidou. Você fica mais disciplinado. E exatamente, você tem uma disciplina mais rígida. Você tem que se autodisciplinar para você saber onde que você está errado. Então, como você
ou você identificou que subiu em 5 ondas, caiu em 3 e agora vai voltar para o impulso, você já fez um fundo, você compra com o stop desse fundo. Então você tem um stop em um movimento que você está querendo buscar. Então, por exemplo, na Elliott, se você identificou 5 ondas para cima e 3 para baixo, então você já tem um fundo que você já pode comprar e botar o stop abaixo. Então eu nunca vou entrar no mercado arriscando 10 para ganhar 10. Eu vou entrar no mercado arriscando 5 para ganhar 10, 20, 30 e posso até mexer meu stop, né? Porque em algum momento você já rompeu algum nível importante, você vai tradando para cima, né? E sempre quando eu comecei a operar, naquela época você tinha um dinheirinho que você ganhava de salário, né? Como estagiário, você já comprava Belgo Mineira, comprava algumas ações e botava um pouquinho e já aprendia com o pessoal lá, não, eu tenho um bizu aqui e tal, dá uma olhada no gráfico. E o gráfico mostra uma história, né? Tem um gráfico diário, tem um gráfico semanal, tem um gráfico mensal. E aí, com o tempo, você vai se familiarizando qual ativo que influencia no outro. Por exemplo, o S&P na época, quase ninguém olhava, né? Então, a Bolsa de Nova York mexia e aqui olhava, tinha 2, 3 players, né? Logo no começo, quando eu entrei, teve o problema do NASDAQ. Acho que vocês não lembram que não é da época. Então, em 3 semanas, o mercado ficou preso no limite de baixa, porque a Bolsa congelou os preços, né? E a partir daí, quando você começa a olhar Elliott, aí logo 2 anos depois, o Citibank representou o Future Source, que era um gráfico de análise técnica online. Isso aí foi um estouro, né? Imagina você chegar, que nem hoje tem um Bloomberg, há 30 anos atrás, ver o negocinho ticar na tua frente, plotando os gráficos. Ninguém tinha isso no Brasil, né? E a Suporte e Resistência representava esse Future Source. Eu lembro como se fosse ontem, eu peguei minha maletinha, fui no Pactual Distribuidora, na 7 de abril, fui mostrar para o André e para um outro amigo meu que era estagiário lá. Então imagina, você na tua frente, você ter o gráfico de índice online, o ouro online que tinha na época, e as ações todas. Então é uma revolução. Aí eu cheguei no pregão, por exemplo, lá na CBOT, tem um Market Profile, que era um estudo do Peter Steinmeier, que ele mostrava que cada letrinha era a minha hora de pregão. Então o mercado abria, letra A oscilou entre, sei lá, 9, 9,5, oscilou entre 91 com 91,5, aí ele plotava a letra A. Aí a letra B plotava a próxima barrinha de meia hora e ele botava a letrinha. E ele fez um estudo, né? 70% dos movimentos intraday diário, quando ele rompia o range da primeira hora para cima, com volume, ele poderia entrar numa direção só. Aí lançou um livro, aí eu comprei o livro, comecei a... Então, são várias coisas que você vai se atualizando e vai formando a sua cabeça. Vai né? construindo a tua história naquilo ali, né? Exatamente. Então, depois de um tempo eu vi que a média de 50, de 100, 200 funcionam mais porque o gringo olha. Então, hoje, por exemplo, o mercado ontem rompeu a média móvel de 200 dias do Ibovespa em dólar, que é um sinal ruim. E hoje ele está tentando voltar acima dela. Então, se ele rompe para baixo e rompe para cima e hoje fecha acima, já é um sinal positivo. Isso com o tempo a gente olha, você pega um gráfico de 2, 3 anos, você acompanha e vê que quando isso acontece, a chance de dar certo você comprar e botar um stop abaixo da média para carregar é positivo. Né? E a partir de um tempo eu comecei a acompanhar o fluxo. O que eu olho? Eu olho o que os players estão fazendo, né? Que nem o pessoal está falando, puta, o gringo vendeu 20 bilhões esse ano, desculpa. É o maior fluxo negativo de saída de bolsa dos últimos 20 anos. Mas você tem, né? Na verdade, a bolsa ela não divulga junto, mas ela tem um acompanhamento dos IPOs e follow-ons que tiveram agora nesses primeiros 6, 8 meses. E hoje eu recebi de um corretor que acompanha bem de perto, só isso já foram 24 bi, mais ou menos. Então, não necessariamente é tudo negativo. É um outro lado que não está sendo olhado, na verdade. O pessoal fez uma Exatamente. laje em torno dessa saída aí. Ele está saindo de uma maneira grande de Sim. emergentes, mas tem um lado que ele compra e que não aparece nesse fluxo.
Então, eu acho importante É interessante você colocar isso. Então. Você ter uma ideia do fluxo, né? Porque os players grandes hoje são os fundos, pessoa física e os gringos, né? Que são o investidor estrangeiro. Então, eu chego de manhã, já dou uma olhada no fluxo, o que aconteceu no dia seguinte, quem comprou, quem vendeu. A gente dá uma olhada em China, dá uma olhada na Europa, como é que foi, os indicadores. E a gente tem já começa o dia já sabendo o que o mercado está olhando, né? Isso que é importante. O que tem hoje? Hoje não tem número nos Estados Unidos, mas amanhã vai ter a ata do Fed. O mercado hoje quer saber se o Powell vai abaixar 0,25 ou meio na próxima reunião, que é daqui a um mês. Mas, peraí, antes tem a ata, tem o Jackson Hole na sexta. Então, todo dia de manhã, 8h15, a gente tem nossa reunião. Né? Hoje a SRM, o Asset já tem... Hoje somos em torno de 10 pessoas. 8h15, você falou. 8h15. Se reúnem já para ver o dia, pensar Exatamente, no dia. Analisar as posições que a gente tem. Eu vou contar um pouquinho da história de como começou. Eu cheguei na SRM em outubro de 2016. Né? Eu conheço o Salim, que é um dos sócios, né? Um diretor. A SRM hoje ela gere em torno de 1.700 em FDIC, né? E eu vim para criar um multimercado. Como eu tenho uma experiência grande, eu já fui gestor, broker, trabalhei em bancos, em corretoras, eu tenho uma familiaridade com o Salim. Ele falou, olha, eu vou te dar um dinheiro, né, que é um capital nosso próprio, você fica gerindo aqui e a gente vai acompanhando o dia a dia. Passou um ano, ele falou, gostei, vou abrir um asset, né? Vou contratar uma pessoa para trazer mais traders, trazer um economista, trazer um cara de risco. E a partir daí, como a gente já tem uma plataforma linkada com a XP e conhece muita gente no mercado, a gente vai, a partir de uma performance de um ano e meio, a gente já vai mostrar isso para o pessoal. Aí contratamos o Fábio, que é o cara que toca a Asset, e ele contratou o Vicente, que é o gestor. Tem eu e hoje em dia já somos 4 traders. Né? Legal. Queria aproveitar para o Vicente contar um pouquinho dele também e falar do seu estilo também de operar. Claro. Eu acho que é uma coisa que complementa bem, né? Então, a minha história é, lógico, bem mais enxuta que a do Moisés, né? Eu tenho aí um pouco mais de 10 anos de mercado, né? Entrei bem no meio da crise lá em 2008, então uma hora bem interessante, né, para entrar no mercado. E entrei em banco, né? Eu sou engenheiro de formação, então a minha primeira missão quando entrei na tesouraria do banco era programar um robô que fizesse algo trading de dólar, né? Então foi um projeto bem interessante, durou uns 2 anos mais ou menos, mas não deu certo, porque era tanta operação que tudo que ele ganhava no trading, ele entregava na corretagem. Né? E a gente até negociou para diminuir a corretagem, mas não foi suficiente, né? Então acabou que foi um projeto interessante, não perdeu dinheiro, mas também não ganhou, né? Então, foi descontinuado, mas eu acabei ficando na tesouraria, né? E a gente tinha bastante... dava preço para cliente, fazia zeragem de operação, tinha um book proprietário, né? Então, acabava que tinha um dia a dia ali bem dinâmico e nessa fase eu vi que assim, a gente operava bastante, fazia muito day trade também, mas acabava que não tinha assim um horizonte muito de longo prazo para as posições, acabava tendo um resultado que oscilava demais e não era muito consistente, né? Eu falei, eu preciso de um background maior em economia, eu fiz um mestrado, né, em economia na UGV, enquanto continuava lá no banco, e daí o meu estilo de operar mudou bastante, assim, eu comecei a montar umas posições bem mais de longo prazo, segurar a posição, sempre com um olhar mais macro, né? Então posição em câmbio, em juros, mais em índice, né? Não tanto em ações específicas, no Brasil, lá fora. Então fiquei vários anos no banco e saindo de lá fiquei 3 anos num family office, um single family office, tocava praticamente aí todo o portfólio dessa família e estamos aí há 1 ano e meio, né?
tocando o fundo multimercado da SRM, que é o SRM Êxodos Plus. O Êxodos Plus, né? Isso. Queria que vocês explicassem um pouquinho da estratégia. E vocês tiveram um rendimento até julho de mais de 17%, foi isso? E no 12 meses, né? Isso. No Isso. primeiro um ano do fundo deu... Julho a julho. Julho a julho, 17%. Deu um pouco mais de 17%. Qual que foi o grande responsável por esse rendimento? Queria que vocês explicassem mais ou menos a estratégia. Bom, o fundo é um fundo multimercado macro, a categoria dele, mas a gente opera não só grandes posições macro, tem um pouco de trade técnico, né, principalmente no book do Moisés. A gente tem uma parcelinha do fundo em crédito, ativos lá da SRM mesmo, né, que a gente conhece bem os FDICs, conhece como funciona a operação toda por dentro, acompanha a inadimplência, acompanha pulverização da carteira, tudo. Então a gente tem bastante confiança em carregar um pouco dos ativos, né, das cotas dos FDICs dentro do fundo, mas isso é uma parcela bem limitada do nosso fundo. E, no geral, são as posições macro mais de longo prazo mesmo, né? Então, a gente opera aí as principais classes de ativo, câmbio, bolsa, juros, ações, opções de ações, opções de câmbio, opções de bolsa, tudo. E nesses 17% que rendeu aí no primeiro ano, não teve, assim, uma classe de ativo que contribuiu muito mais do que as outras. Acho que foi bem equilibrado, né? Acho que ações, né? A gente surfou bem a virada do Bolsonaro, né? A eleição foi boa. Pegamos um pedaço do câmbio na volta, né? Em janeiro foi muito bem, por conta do rally de início de ano, com toda a perspectiva aí de reformas, etc. Então, acho que ações foi a classe que mais contribuiu, né, desses 17%, se não me engano, é 6% ou 7%. Ações, quando eu digo não só ações individuais, mas índice também, tanto long quanto short, né? Então, a classe de ativos de equity foi, acho que, a que mais contribuiu. E câmbio foi bem, juros foi bem, e a gente tem aí uma parcela que é uma posição short que a gente carrega em bolsa americana já há vários meses, né? Então, ela já contribuiu positivamente, contribuiu negativamente, né, conforme o S&P oscilou aí ao longo, né, dos últimos meses, e está mais ou menos no 0 a 0 essa posição, mas ela funciona muito bem como um hedge, né, como uma proteção para a nossa carteira. Vicente, como que vocês fazem a gestão de risco da estratégia? Certo. Bom, esse fundo ele foi projetado para ter mais ou menos uma volatilidade de 5% a 7%, né? Então a gente se pauta em manter a volatilidade dentro desse range. Para isso, a gente tem um limite de VaR que corresponde a uma volatilidade de 5% a 7%. Né? Esse limite de VaR é 1% para o fundo como um todo. Né? Para quem não está familiarizado com VaR é basicamente a perda esperada num intervalo aí de 100 dias. Né? Uma perda, entre aspas, máxima esperada num intervalo de 100 dias, né? No pior dia dentro desses 100 dias. Isso estatisticamente falando, né? Com um intervalo de confiança de 99%, então a ideia é essa, né? Ter o fundo sempre com o VaR dentro desse limite. E para isso a gente usa um sisteminha de risco, né? A conta do VaR é uma conta bem simples, depende das posições que você tem e da correlação entre elas, né? Então o sisteminha calcula para a gente e a gente sempre respeita esse limite, né? Se a gente monta uma posição ou desmonta uma posição e o VaR ultrapassa esse limite, tem uma pessoa lá orientada a apertar o botão e chamar a nossa atenção lá para enquadrar o fundo. Em relação ao portfólio, vocês falam na carta de julho, se não me engano, que vocês estão com uma visão construtiva em relação ao Brasil, mas vocês zeraram posição, Boas. Né? Queria entender um pouquinho melhor como que vocês estão vendo o momento, qual a perspectiva. A gente tem essa visão construtiva, acho que a agenda de reformas é muito positiva, as reformas estão andando, né? A gente vê a Previdência aí está encaminhada para passar no Senado, a reforma tributária está engatilhada, tem toda uma discussão do Pacto Federativo, das privatizações, então tem um pipeline de medidas muito bom e isso a gente acredita que vai reacender aí o espírito empreendedor, né, dos empresários. A gente até já vê alguns índices de confiança reagindo, né, apesar de ter esse meio do ano ter sido um pouco mais parado, né.
Só que a gente acredita que o mercado antecipou um pouco desse otimismo todo ali com a aprovação da Previdência no primeiro turno, né? Levou a Bolsa lá para os 106 mil, o dólar bateu 3,70, e o que a gente vê no fundo é que o cenário externo ele não é tão encorajador assim, né? Então a gente acha que tem um risco grande aí de ter uma desaceleração global mais forte do que já está acontecendo, de ter um certo hard landing, né, de ter um susto, digamos assim, ou com o mercado de crédito na China, ou com algum tipo de... Banco na Europa. Então, na verdade, é exterior que está abalando um pouquinho a visão de vocês em relação... Abala a nossa confiança. Então, a gente já tem essa posição short na Bolsa Americana, mas taticamente a gente decidiu reduzir aí toda a posição de Bolsa no Brasil, mas visando, lógico, voltar a comprar mais aí, né, dependendo do tamanho da correção que a gente acredita que vem pela frente. As commodities sofreram bastante, né? E o Brasil, apesar de, depois do último índice, ele ter botado mais um pouco peso em financials, o Brasil é linkado com commodities, né? O Brasil é minério, é siderurgia, é petróleo, soja e tudo. Então, a não volta com tanta força da China fez com que as próprias ações linkadas com commodities, tipo Vale, Petro, CSN, Gerdau, não andaram. O que andou foi o interno. O varejo andou, as consultoras andaram bem, né? Os próprios mercados já precificaram uma queda de juros de até 5%. Então, já está no preço esse 5% de queda até a Selic, né, até 5%. E é o que ele falou, o mercado já precificou tudo isso. Né? E os próprios fundos locais compraram bastante. Né? Então, e o gringo não veio. O gringo ele ficou meio receoso com emergente e saiu bastante. Né? Então, eu acho que um sinal positivo é as commodities começarem a voltar. Né? E a partir daí a gente acha, hoje eu comprei um pouco de Gerdau e um pouco de Vale que ficaram para trás. E até um pouco de Petro, porque o próximo movimento eu acho que pode vir desse setor. O que assusta um pouco é que a Bolsa ela não está subindo de uma forma consistente em todos os setores. Né? Então tem um setor que anda, tem outro setor que não anda, e por isso que ela fica nessa briga. Eu acho que o que a gente tem que ficar de olho agora é se sai algum número positivo de China, né? E aí eu acho que esses setores estão defasados. Né? Essa questão da Argentina, vocês veem como uma questão importante para o Brasil? Qual é o peso disso? Ela é importante um pouco mais no câmbio, né? E porque a Argentina, apesar de ser um mercado pequeno, relativamente falando, ela ainda é importante na nossa balança comercial, né? Mas acho que já foi muito mais importante no passado, né? Desde que o Macri assumiu, já teve uma desvalorização forte do peso. De lá para cá, a Argentina teve uma série de problemas de crescimento ruim, de inflação. Então, o tamanho da importância da Argentina no nosso mercado já foi muito maior no passado, né? Hoje nem tanto. Então, acho que sim, tem uma certa influência, mas a influência do resto do globo o investidor tem que muito ficar maior. mais de olho na China mesmo. Com certeza, China e Estados Unidos, né? A questão da guerra comercial, uma questão que tem feito muito preço, né? Tem aumentado muito a volatilidade dos mercados aí já há um ano, né? Só um ponto, acho que de filosofia de gestão que linka com o que o Moisés falou antes, né? Eu sempre vou buscar um trade para perder 5, mas para ganhar 10 ou 15. Então, a gente mesmo nas posições de longo prazo busca essas assimetrias, né? Então, falando da Bolsa, né? Por que a gente zerou, né? Então, nesse sentido, ali depois da aprovação da Previdência no primeiro turno, a gente via muito mais espaço para ter uma realização, uma correção, né? Então uma simetria para baixo, digamos assim, do que uma continuação do movimento para cima, né? A gente teria que ter novidades positivas em abundância aí para ter uma continuação do movimento, né? Então, nesse sentido também acho que para o investidor pessoa física que não zerou a posição, que está aqui certo. na Bolsa, tem alguma forma dele se proteger da volatilidade que a gente está vivendo, desse momento? Tem. Que dica vocês dariam? Assim, é lógico que se você não tem caixa mais, né, porque já alocou totalmente
o seu caixa nas ações. Primeiro você tem que ter o sangue frio de aguentar, a gente está construtivo, né? Então a gente acha que é um ciclo, né? Então, mesmo grandes ciclos tem pequenos ciclos dentro, né? Eu acho que a gente está passando por uma parte de baixo de um pequeno ciclo, né? Que para o Brasil acreditamos que é positivo, né? A gente sai de um ciclo grande, né? A gente teve 3, 4 anos de uma recessão, né? E que tiveram também os seus movimentos. Que tiveram seus movimentos internos, dava para ganhar dinheiro comprado mesmo, né, na época de 2015, né, 2016. E agora a gente tem um início de ciclo de alta, né, digamos assim, com o Brasil indo para uma agenda de reformas, vários anos de crescimento, né, esperando, né, apesar dos últimos anos ter sido um pouco aquém do que a gente esperava. Acho que o principal aí para quem está super alocado é aguentar o tranco, né? Para quem ainda tem algum caixa, vale a pena comprar alguma proteção, né? Então alguma put de índice ou alguma put de alguma ação específica que tem em carteira, ou se não no índice, acho que o perigo que nem a gente acha que é mais de fora, um futuro de S&P vendido, algo do gênero. Como que vocês veem em perspectiva para o dólar esse ano? Queria também que vocês comentassem a questão do Banco Central vai colocar dólares à vista, está colocando dólares à vista pela primeira vez depois de uma década aí. Queria saber como vocês avaliam essa ferramenta que eles estão usando e qual a perspectiva para o dólar para o curto prazo. Tá bom. Bom, opinar sobre o dólar é sempre eu sei, um desafio. Bem arriscado, né? arriscado. Como diz o nosso economista, o dólar existe para deixar o economista humilde. Né? Então, assim, é difícil arriscar, mas a gente acredita que o real, né, falando do real, em comparação com as outras moedas, tem um espaço para ter uma performance no relativo melhor. Né? Então, a gente até acredita que tem espaço para o dólar cair. Assim, a gente acha que um dólar neutro, um dólar de equilíbrio seria mais para casa de 3,70, onde estava ali há 2 meses atrás, do que esse 4,05, 4,10 praticamente que está no momento. Agora falando do Banco Central, né, eu acho que esse movimento dele já era de certa forma aí esperado por alguns agentes, né, então ele tem lá um estoque de swaps bem grande que primeiro é interessante ele, entre aspas, limpar o balanço, né, então o Roberto Campos sempre fala em reservas líquidas, né, então no fundo ele está preocupado mesmo com o tamanho de reservas menos o swap, né, e agora o que ele tem sentido aí nas últimas semanas é que o fluxo de saída está de fato exercendo uma pressão no mercado de spot, né? Então, para conter essa pressão específica, ele vai oferecer o spot e daí ele aproveita, né? Ao invés de diminuir as reservas líquidas, ele usa o swap como vende no spot, compra no swap e ele mantém as reservas líquidas no mesmo patamar e atua só nesse mercado, dando a liquidez aí para quem quer sair, né? Queria que vocês avaliassem um pouco da economia, do nosso cenário macroeconômico de forma geral. No início do ano teve uma perspectiva grande de PIB, depois foi caindo a perspectiva. Muita gente no mercado ficou esperando a reforma da Previdência, ficaram esperando queda nos juros. Os juros caíram, devem cair mais, mas o que precisa de fato para a economia voltar a caminhar? Qual que é o principal drive? Eu acho assim, foi uma série de frustrações, né? E fatores que não andaram na velocidade que se esperava, né? Então teve gente que investiu na frente e a economia não entregou o que prometia, entre aspas, e aquele investimento acabou, né, não tendo todo o seu potencial explorado, né? Então acabou que o retorno esperado daquele investimento vai ser muito mais baixo. Isso meio que criou aí uma bola de neve e frustrou muita gente, né? Principalmente pela demora toda que foi para aprovar a Previdência, né? Que ainda não está aprovada, mas tudo indica que vai ser aprovada. Na margem, assim, a gente já vê alguns sinais de reaquecimento da economia, né? Então, muitas empresas que estavam com níveis altos de estoque estão diminuindo já seus estoques, ou seja, está tendo já uma demanda, né? Elas dificilmente vão aumentar a produção antes, né, de trazer esses estoques para níveis historicamente adequados. Então a gente dificilmente vai ver assim, um super crescimento da produção do PIB, né? Mas a gente já consegue ver a diminuição de estoques
que é um sinal de que a demanda está voltando, né? A gente vê assim, indicadores econômicos, né? O emprego está diminuindo muito Vai ser devagar, tudo mas muito está devagar, diminuindo. né? Tudo indica que sim, Bem né? mais devagar do que esperado. Uhum. Mas a gente está otimista. Eu acho que alguns indicadores do próprio IBCBR, lá no mês passado, vem um pouquinho melhor. A confiança está voltando aos poucos, né? Eu acho que precisa um vento bom externo, né? Que aí a gente surfa um pouco essa onda externa, né? Enquanto as reformas vão sendo aprovadas. E eu acho que tem um espaço bom para a gente andar. Assim que a economia começar a voltar a andar, qual o primeiro setor que deve ser beneficiado aí? A gente tem essa visão de que as ações ligadas mais ao ambiente doméstico vão performar muito melhor do que as ações que dependem muito de demanda externa, né? Então, empresas que vendem para a China, empresas que dependem dos mercados globais, né, de preço de commodity, elas, na nossa visão, no longo prazo, elas tendem a ficar um pouco para trás dessas empresas mais ligadas ao ambiente doméstico, né? Então, a gente acredita em varejo, a gente acredita em construção, utilities, né? Então, elétrica, saneamento, esses setores. Vamos esperar para ver, então. Moisés, para encerrar, eu queria aproveitar o teu vasto conhecimento em análise técnica. Tem muita gente na comunidade do CC que se interessa por isso, a gente acaba entrevistando pouca gente. Quem quer aprender sobre análise técnica, que dicas você daria? Como que foi tua curva de aprendizado nisso? Então, por onde começa, né? Eu acho que tem que ter o básico, né? Você pega um livro de básico de análise técnica, né? Que vai te ensinar o que é um ponto de suporte, um ponto de resistência, né? A partir do momento que você pode fazer algum curso, ou na B3 deve ter algum curso de análise técnica, né? O básico. E começar a acompanhar o gráfico de uma forma mais intensa, né? Você vê... Hoje de manhã, quando eu chego 7h30 no escritório, eu abro todo dia e vejo todos os gráficos todo dia. Porque sempre é bom você olhar, puxa, isso aqui, que na verdade eu tenho uns indicadores que eu me especializei, que é tipo umas médias móveis. Você tem que identificar o que te faz mais parecer com o seu trade, né? Então, meu trade hoje eu gosto quando ele cruza médias e dá compra num Trix, que é um MACD que eu customizei. Indicador de momento. De momento, né? Ou de aceleração. Então, quando ele cruza e o indicador da compra, aí é que eu entro, né? Eu faço aquela conta. Estou arriscando contra essa mínima, sei lá, 5 para ganhar 10, 20. Então, durante o dia a dia, você vai se familiarizando qual o indicador que faz parte do seu trade, né? Se é uma força relativa, se é um estocástico, se é a média móvel, se é um índice ADX de aceleração, né? E hoje tem várias pessoas que dão curso. Tem o Doji Star, que é o Didi, que inclusive ele já fez o indicador dele, que é um indicador que dá agulhada. Então, cada um tem vai se conhecendo e vai criando ali... o seu próprio estilo de operar, né? Estilo. Mas é muito importante você estar acompanhando todo dia. Você abrir o gráfico diário, abrir o gráfico semanal, ver se mudou alguma coisa. E todo dia você está olhando porque está mexendo toda hora. O bom do mercado financeiro é que ele mexe 24 horas por dia, né? Você só descansa sábado e domingo. Então, você tem que ter o seu próprio... Você tem que identificar o seu estilo de operar, né? Então, eu opero no gráfico diário, que você me perguntou como que é o teu estilo de operar. Eu opero para ganhar... Às vezes, tem dia que eu compro uma ação e dá uma sorte de subir já a 10, 15% em 2, 3 dias. E aí eu já zero, né? Porque é um objetivo que você já chegou muito rápido, né? Às vezes não, eu fico numa ação esperando, porque demora, né? Mas em geral o teu estilo é um estilo mais rápido, né? Mais rápido, né? Eu acho que interessante também que não necessariamente tem um trade óbvio, né, para você fazer naquele dia. Então, às vezes o melhor a fazer é não fazer nada, né? Ao invés de você arriscar assim sem ter muita convicção, sem ter muita disciplina, você passa uns dias analisando, passa uns dias estudando e entra com ter calma. Convicção. Calma, que eu acho que é mais difícil. Calma e disciplina. Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela conversa aqui. Foi um prazer. Obrigada a você pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar o vídeo. Até mais. Obrigada.